Meus amores, nós vamos hoje trabalhar um tema e espero em Deus conseguir terminar hoje esse assunto, para que na próxima terça-feira nós possamos iniciar um assunto que está ligado ao período que denomina-se, Semana Santa. Porque para mim toda semana é santa, todo dia é santo, todo dia foi o Senhor que nos concedeu. Então hoje nós vamos abordar um assunto com o seguinte tema: o crente pode perder a salvação? Esse é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, não é? E se eu já falo lento e devagar, hoje eu vou precisar falar mais devagar ainda, a fim de que vocês, não só eu consiga passar bem, como também vocês consigam entender o que eu vou passar. Porque há uma necessidade de ler alguns textos, e se a gente não conseguir ler todos os textos, eu vou citá-los e vocês poderão anotar e posteriormente ler em casa, não é? E quem não entender aqui o culto, poderá assistir depois lá no YouTube, repetidas vezes, até entender o assunto que a gente vai abordar, já que depois esse culto vai ser colocado lá no canal que a gente usou para que no período da pandemia os irmãos pudessem assistir os cultos, né? Esse foi o objetivo de ter criado este canal. Então vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Nos diz a palavra de Deus: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para com todos os que obedecem. Não é? Então esse é o texto base, o escritor fazendo referência a Jesus, que o mesmo aperfeiçoou a sua vida, porque Jesus estava em estado de humilhação, como diz Paulo aos Filipenses, que ele humilhou-se a si mesmo, esvaziando-se, tomando a forma de homem. Deus, sendo Deus, tomou a nossa forma por meio de Cristo, e isso era um estado de humilhação para o próprio Deus, visto que a humilhação de Deus por meio de Cristo veio a ser a nossa glorificação como pecador, porque por meio de Jesus nós somos apresentados a Deus como santos, irrepreensíveis, pelo sangue de Jesus, que nos lavou, nos remiu e nos tornou filhos de Deus, não é? Então quando Deus traçou o seu plano de redenção, eu vou repetir o que significa a palavra redenção. Redenção significa comprar de volta. Repetindo, redenção significa comprar de volta. Então, quando Deus traçou o seu plano de redenção para a humanidade, Ele colocou em Cristo as mesmas propostas que outrora havia dado ao homem quando estes estavam no Éden. E qual foi a proposta de Deus para Adão?
para o casal, o primeiro casal, era obedecer. Somente isso. Obedecer. Com a desobediência do homem, automaticamente veio a queda. A queda que levou o homem a separar-se de Deus. E essa separação a Bíblia chama de morte. Não morte física, mas morte espiritual. Porque a morte física, todos os homens vão ter, enquanto Jesus não voltar. Mas enquanto ele não voltar, todos os homens vão morrer, vão voltar ao pó. Então, diante disso, a melhor proposta de Deus ainda é a obediência. A melhor proposta de Deus ainda para nós é a obediência. E como nós lemos aqui no texto de Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9, falando que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado pelo sofrimento, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem, aqueles que obedecem a Jesus. E a partir do momento que eu, Silvio, vocês, igreja, ouve a voz de Deus pela palavra que está sendo pregada, vocês só têm duas opções. Você, igreja, eu, só temos duas opções a partir do momento que a gente ouve a palavra: obedecê-la ou não obedecê-la. Não é? No capítulo 7 do livro de Hebreus e o versículo 28, nos mostra que Jesus ele aperfeiçoou o plano salvador de Deus em nós. Não é que o plano de Deus tivesse falhas ou defeitos. Nós é que temos as falhas e os defeitos. Por isso que o tema de hoje é: o crente pode perder a salvação? Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, à falha. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho o quê? Perfeito para sempre. Para sempre. Forever. Quer dizer, para sempre. Não é? Como a gente leu em 5 e 9 da carta aos Hebreus, que foi o texto base, mostrando que ele se tornou o autor da eterna salvação. Por quê? Porque ele aprendeu a obedecer, estando ele em um estado em que a inclinação para desobedecer era muito grande. Porque Deus estava em Cristo, em corpo humano, físico, sentindo fome, dor, sede, tudo que você sente, mas escolheu obedecer. Pai, passa de mim, todavia não seja feita a minha vontade. Ou seja, ele sempre optou por obedecer, mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido. Jesus sempre optou por obedecer. E diante disso, Deus constituiu ao Filho, a seu Filho Jesus, como exemplo da perfeição no aspecto da obediência para aqueles que abraçam a salvação dada por Deus por meio de Jesus. Não é? Daí então, irmãos, nós temos aqui alguns pontos que a gente precisa entender o processo
processo da salvação. A salvação é de graça? É. Deus nos deu de graça, mas a gente tem um preço a pagar. E o preço não é para Deus, porque o preço já foi pago, pô. Deus já nos comprou por Cristo. Mas o preço que a gente tem que pagar é o preço da obediência, que não é fácil. Então, em Hebreus, capítulo 10, queria que você abrisse aí a palavra de Deus, porque a gente, irmãos, estamos vivendo um período, o período do fim, e nesse período do fim tem surgido muitas seitas, além dos falsos ensinamentos. E é minha responsabilidade trazer estas coisas a vocês, porque infelizmente muitos crentes se alimentam pela internet. E todo mundo que fala de Jesus, eles acreditam que são pessoas de Deus. Vocês têm que saber selecionar. Tem um arqueólogo que é pastor de uma seita, que eu não vou citar o nome, que como arqueólogo ele é excelente. Eu ouço ele, mas eu tenho que saber separar. Mas como doutrinador bíblico, não serve para mim. Então, como um cientista da arqueologia, eu vou ouvi-lo e vou aprender. Mas como um doutrinador bíblico, ele não tem nada para me ensinar. Vocês estão entendendo? Eu tenho que saber separar doutrina bíblica da ciência da qual ele estudou para ser capacitado e habilitado. Então, muitas vezes as pessoas ouvem algumas coisas na internet e acreditam que aquilo ali é uma verdade irrevogável. E não é. Daí, irmãos, a necessidade de nós nos debruçarmos sobre a palavra para entender o posicionamento de algumas coisas que são faladas, são ditas. A internet tem muita coisa boa, mas tem mais coisa ruim do que boa. E a gente precisa saber filtrar as coisas, para não se contaminar com aquilo que vai ouvir. O capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 19 em diante. 10 da carta aos Hebreus, versículo 19 em diante. Todos acharam? Amém. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Veja agora, viu? Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vocês entenderam o texto? Vou repetir. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, veja o que eu li antes. Os textos que nós lemos antes, que fala do novo caminho que foi aberto por Cristo.
quando sua carne foi rasgada, que simbolizava o quê? O véu do templo que foi rasgado do alto a baixo, que abriu um novo e vivo caminho que nos dá acesso a Deus. Nós escolhemos entrar neste novo e vivo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu entrei neste caminho. Mas se eu que entendi que este caminho é o caminho da vida, da salvação, eu não posso voluntariamente continuar no pecado. Eu não posso escolher viver uma vida de pecado se eu estou no caminho que é Cristo. Se Ele se tornou pecado no meu lugar, para que eu recebesse tudo que estava em Deus por meio dele, por meio de Cristo. Verso 27. Veja o que é que diz. Final do versículo 26. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. 27. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da nova, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Veja que ele não está falando para uma pessoa que não se converteu. Ele está falando daquele que já confessou Jesus, daquele que disse eu quero Jesus, daquele que se arrependeu dos seus pecados, mas que agora resolveu abandonar. Aí ele diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado. Olha, ele foi santificado. E a pessoa só pode ser santificada se a pessoa confessou. Se a pessoa publicou: eu sou cristão em Cristo Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Então ele foi santificado, ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Ele foi santificado. E depois dele ter recebido, confessado publicamente, depois ele negar tudo isso, ele está expondo o Filho de Deus novamente ao vitupério, ou seja, está trazendo vergonha àquilo que foi feito na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Uhum. Continuando. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará a quem? Seu povo. O seu povo. Ele não está falando do ímpio. A carta não foi escrita para incrédulos, essa carta foi escrita para crentes. Não é? O Senhor julgará o seu povo. Aí diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres o quê? Iluminados. Quem foi iluminado aqui? Todos nós fomos iluminados. O Espírito Santo abriu a nossa mente para a gente entender quem éramos nós e quem é Jesus. Amém. Suportaste grande combate de aflições. Às vezes foste expostos como espetáculo, tanto de vergonha como de tribulação. Às vezes vos tornastes participantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Ele está falando de que aqui? Não lance, não desista daquilo que você antes acreditou, que Jesus morreu na cruz por nós
o escritor aos Hebreus recomenda: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o que é que o escritor aqui está mostrando? Que no processo da minha confissão, eu confessei que sou um pecador e compreendi que Deus, por meio de Cristo, é o único Salvador, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que eu abracei este caminho, este processo, a porta estreita, conforme diz Jesus em Mateus 7,14. E nesse processo que eu abracei, este caminho que eu entrei, vai ter surgir coisas que vão investir contra a minha vida, para que eu desista no caminho. Jesus é o caminho, mas eu posso desistir de Jesus e voltar atrás, ou não? Ou Deus vai me obrigar de todas as formas a seguir Ele? Não, não vai. Não vai. Deus fez os anjos com livre-arbítrio, é tanto que Satanás escolheu pecar, rebelar-se contra ele. Tudo que Deus fez, Deus deu o direito deles escolherem. Olha, eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês reconheçam quem eu sou e o que fiz e faço por vocês. Mas se as pessoas, os seres criados, não querem seres superiores a nós, como os anjos, arcanjos, querubins e serafins, escolheram pecar alguns. Deus não impediu. Deus colocou Adão e Eva no Éden, deu tudo do bom e do melhor, só vetou a eles uma árvore. Nessa você não toca. Tudo, olha, você tem 99,99%. Esse 1% que tem aí, 1/10 do percentual é meu. Nesse você não toca. Está feito? Está feito, Deus. Mas aí, escuta, vem a opção. E qual foi a opção? Que veio por meio da sedução. Lembre-se, irmãos, que o Éden era um ambiente impecável. Um ambiente que foi preparado por Deus. Um ambiente em que a glória, graça, favor e misericórdia de Deus habitavam. Deus trouxe tudo do bom e do melhor para o Éden. Adão tinha motivos para pecar? Tinha alguma coisa ruim lá no Éden? Tinha doença lá no Éden? Tinha enfermidade lá no Éden? Tinha dor lá no Éden? Tinha fome lá no Éden? Não, tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de graça. Pois é, tudo de graça. Eita glória. Ele só tinha que obedecer. E aí, irmãos, vem a proposta. Olha, um lugar perfeito em que não havia pecado. E mesmo assim, o autor do pecado entrou lá. Não tinha pecado, mas o autor do pecado entrou lá. Ele encontrou um meio de adentrar no Éden, no ambiente de Deus. Um ambiente feito por Deus, um ambiente puro, onde não tinha pecado. Mas ele arrumou uma forma de entrar por alguma legalidade que foi dada a ele, por meio do casal. Irmãos, quantos crentes têm dado legalidades espirituais em suas vidas, que quando as coisas acontecem, eles ficam perguntando: Deus, o que eu fiz? Aonde eu errei? Um dos nomes de Satanás é sedutor. Ele seduziu. A Bíblia diz que ele seduziu.
Ele usou hoje o que a gente chama na ciência de neurolinguística para confundir a mente da mulher, que depois trouxe confusão à mente do homem. Porque, como eu disse domingo aqui no culto, após a mensagem de Lívia, a área, eu já tenho dito, já falei inúmeras vezes aqui, a área de batalha espiritual, irmãos, é a mente. A palavra de Deus diz, 4:23 de Provérbios, de tudo o que tem de guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Porque se a palavra de Deus estiver abundando em você, você terá capacidade de obedecer e de dizer não. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você vê aí que é o processo da salvação que nós recebemos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus nos deu a salvação. Ele não toma de volta. É a gente que joga fora a salvação. Não é Deus que tira, é o homem que joga fora. Deus não tira a salvação de ninguém. Somos nós que jogamos ela fora. Somos nós, muitos. Está repreendido isso na minha vida e na tua vida, na vida desta igreja. Mas foi a igreja de Laodiceia que colocou Jesus para fora dela. É tanto que Jesus teve que ficar batendo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Se. Uma igreja que não ouvia a voz do Espírito Santo. O crente que não ouve a voz do Espírito Santo, ele ouve todas as vozes, só não ouve a voz do Espírito que está na palavra. 6:63 de João, Jesus disse que essas palavras são espírito e vida. Ouve, irmãos, quantas pessoas preferem ouvir o conselho do mensageiro da internet, mas não ouvem o conselho do mensageiro da igreja local? Nada, repetir, não tenho nada contra os pregadores de internet, não. Afinal de contas, eu estou lá também. Amém. Glória a Deus. Não é? Através do canal. Tenho nada contra, não, mas a gente precisa pesar cada coisa. Porque o que tem de pessoas hoje pregando, cantando mentiras e heresias que vão de encontro ao que a Bíblia diz. Então, dentro deste processo da salvação que nós abraçamos, tem um caminho a ser trilhado. E esse caminho é Cristo. Cristo diz que a porta da salvação, da vida eterna, ela é estreita. E ele diz, poucos são os que entram por ela. Jesus diz em João 10:9, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Quem entrar por ele. Mas tem muitas pessoas que entram por Jesus, mas não fecham a porta depois que passam, para não voltar. Eu vou deixar entreaberta, eu não vou nem passar a chave, porque se eu resolver desistir, misericórdia, está repreendido. Não tem pessoas assim. Eu vou ser crente para ver se minha vida dá certo. Porque para muitas pessoas, irmãos, a vida só dá certo quando ele consegue conquistar tudo que ele sonhou. Não são os teus sonhos que vão te trazer felicidade, são os sonhos de Deus na tua vida. José não se tornou governador porque ele sonhou. José se tornou governador porque Deus lhe deu sonho. Foi Deus que deu.
tem que planejar dentro do contexto daquilo que Deus, o que é que Deus quer para a minha vida. Eu ainda não sei, Senhor, então vai orar e deixa Deus levar a tua vida. Porque a nossa vida tem que estar como a de Filipe, estava em Samaria, pregando, tendo milagres, tendo prodígios, tendo maravilhas, e Deus diz para ele, vai para o caminho do deserto. Vou fazer o que lá, Senhor, no caminho do deserto? Vai, Filipe, para o caminho do deserto, lá tu vai ver o que eu vou fazer. Mas a gente só quer ficar na cidade, onde tudo é perto, onde tudo é próximo, onde tudo é confortável, onde tudo é mais fácil. Não, eu vou ficar naquela igreja porque é próxima da minha casa. Eu vou ficar aqui nesta igreja porque ela é mais confortável. Ninguém pergunta, Senhor, qual é a igreja, o lugar que tu queres que eu fique. Não é a nomenclatura da denominação que a gente deve procurar. Porque igrejas tradicionais, como a Igreja Batista, uma das convenções da CBB, Convenção Batista Brasileira, estão divididas. Igrejas que estão consagrando agora homossexuais, lésbicas. Como aconteceu aqui recentemente aqui em Pernambuco. Não é a nomenclatura da denominação, é o compromisso com a palavra de Deus. Tem denominações que tem o nome de cristã, mas que de cristã não é nada, onde a mulher é completamente desqualificada para tudo. Não tem direito a orar, não tem direito a oportunidade, não tem direito a nada. A Bíblia não mostra isso. Mas são denominações consideradas cristãs. E muitos crentes, infelizmente, não tiram tempo para a leitura bíblica. Por quê? Porque estão muito ocupados, muito atarefados. A mente está viajando o tempo todo. Então, dentro deste processo, irmãos, do caminho que a gente está trilhando, Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele, não imputando os nossos pecados, mas nos trazendo o ministério da reconciliação, segundo Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Deus iluminou nosso entendimento para sermos convencidos dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, verso 13 e 18. João capítulo 16, versículo 7 e 8. 1 João capítulo 2, verso 20. Onde o Espírito Santo, ele convenceu a gente, ele iluminou a mente da gente, abriu o nosso entendimento para que nós compreendêssemos que somos pecadores, que precisamos do Senhor Jesus em nossa vida, e que Ele tomou o nosso lugar para que nós hoje nos tornássemos filhos de Deus por meio de Jesus. E no processo do desenvolvimento de nossa salvação, a gente tem um exemplo muito claro, a parábola do semeador. Lembram da parábola do semeador? Do capítulo 13 do Evangelho de Mateus? Vamos ver? Mateus capítulo 13. Versículo 1 ao 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Jesus estava aqui na casa de Pedro, que morava em Cafarnaum, próximo ao mar. Jesus sai da casa de Pedro e senta-se na beira do mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava ali em pé na praia.
E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do Caminho. E vieram as aves e a Comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, a outra a 60 e ainda a outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, para a gente entender o que a gente acabou de ler, Jesus explica 13 do mesmo capítulo, verso 18 em diante. Mesmo capítulo 13 de Mateus, verso 18. Escutai vós, pois, a parábola do Semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Esta é a semente que foi semeada onde? À beira do caminho. É aquele que ouve, fica ouvindo, está atento, mas ele não consegue entender. E até o que ele não conseguiu entender, o diabo vem, então, para ele nem se lembrar do que ouviu. Verso 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Aquele que você prega, ele se comove, ele se emociona e diz: eu quero ser crente. Mas não tem raiz em si mesmo, ele não tem segurança na decisão que ele tomou. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, ele abandona, ele deixa. Menino, que coisa tão boa quando eu ouvi, mas parece que depois que eu fui ser crente, as coisas ficaram pior para mim. Eu vou deixar de ser crente para ver se as coisas melhoram. Quando a pressão vem, ele desiste. É a palavra que foi semeada entre os pedregulhos. Tem muita pedra, tem pouca terra. Aí a semente nasce logo e as raízes ficam por cima das pedras. Quando o sol vem, que é o símbolo da provação, da dificuldade, da perseguição, as raízes queimam porque não tem profundidade, superficial. Aquelas pessoas que ficam lá alegres, eu gosto tanto das coisas dos irmãos, eu me alegro muito com os hinos, mas eu não consigo ser crente. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o quê? As preocupações com este mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Isso é o processo de desenvolver a salvação. Por que existe crente que ele chega ontem e amanhã, ele chegou hoje e amanhã ele já está pipocando? Porque ele deixou a palavra. Ele deixou a palavra, ele aguou, ele semeou, ele alimentou, ele regou a palavra. Aí ele cresce rápido, com firmeza. Mas tem outros que recebem a palavra, como a gente acabou de ler aqui. Nós estamos explicando aquilo que Jesus está explicando aquilo que ele falou, do capítulo 13, verso 1 a 9. Ele agora está explicando do tipo de pessoa que ouve a palavra. As pessoas que ouvem, os que querem desenvolver uma vida com Deus. Tudo tem um processo, irmão. Os que ouviram logo, não entendeu muito, e o diabo vem e dá rouba. Os que ouviu, recebeu, ficou alegre, mas vem a tribulação, ele abandona. Veio esse que foi semeado entre os espinhos, mas ele ficou tão preocupado em ganhar dinheiro e ficar rico,
ficou só preocupado com prova que está passando, com dificuldade que está passando, com o que eu estou passando por isso, que estou passando por aquilo, que não deixou a palavra desenvolver, gerar nele fé. Nós andamos por fé e não por vista. Porque quem aqui não tem problema? Me diga. Faltou. Faltou? Ninguém tem problema aqui? Todos nós temos. Diferentes, mas temos. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo não é o problema. O nosso objetivo, o nosso alvo é Jesus. Glória a Deus. O autor e consumador da minha fé, daquele que vai processar, desenvolver a fé genuína em mim pelo Espírito Santo. É Ele que gera fé, por meio da palavra pregada. 1:13 de Efésios. Em que vós estáis depois que ouviste a palavra da salvação e tendo nela crido, fostes selados com o Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Estas palavras que eu vos disse Jesus em João 6,63, são espírito e vida. Porque o Espírito Santo, ele testificará de mim. Jesus falou, 16:14. Ele não vai falar do que é dele, ele vai falar do que é meu, do que recebeu de mim. Em 1 João 2,20 diz, mas vós tendes a unção do Espírito Santo e compreendeis tudo. Então a nossa salvação tem um processo. As pessoas, o que foi semeado entre os espinhos, pessoas que ficam o tempo todo só preocupadas com a dificuldade, só preocupadas com o problema. Problema existe, irmão. Foca naquele que soluciona o problema. Foca naquele que tem poder para responder a tua oração. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração poderosa. Não tem oração poderosa. Poderoso é quem ouve a oração e responde. Aleluia, glória a Deus. Eita, Porque glória. é Ele que ouve, é Ele que responde. Ele responde se Ele quiser. E a gente é abençoado por Ele quando Ele... Eu quero, meu filho. Senhor, Aleluia, glória a Deus. se quiseres, tu pode tornar-me limpo. Ele disse, eu quero, filho, ser limpo. Ele ouviu e respondeu. Entretanto, verso 23 do capítulo 13. O que foi semeado em boa terra é o que ouviu a palavra e a compreendeu. E ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É aquele que compreendeu, que entendeu que é um pecador, que não precisa mais agora estar preocupado com as coisas que estão à sua volta. Ele precisa agora focar no alvo que é Jesus. Ele precisa agora focar naquilo que a palavra de Deus ensina. Ele precisa focar na vida dele com Deus. Irmãos, existe um agrado de princípios que a gente precisa estabelecer na nossa vida. Ela é composta de pelo menos 4 coisas. É uma classificação. Deus, eu, minha família e a igreja. Por que Deus tem que estar em primeiro? Porque Ele está acima de tudo e de todas as coisas, e nós dependemos dEle para tudo, completamente. Depois eu, diga, depois eu. Depois você, por quê? Por que depois você? Porque não depois de Deus a igreja, tem que ser você. Porque se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem em lugar nenhum. Você não vai conseguir construir uma família saudável. Você não vai estar numa igreja e ser saudável nela. Porque a igreja é composta de famílias.
E quando eu estou saudável, eu procuro uma pessoa saudável, que se alinhe comigo, para que eu possa construir uma família saudável. E esta minha família saudável, ela vai estar na igreja, que vai se tornar uma igreja saudável. Família saudável, igreja saudável. Mas uma família doente, ela vai trazer para a igreja problema. E se a igreja não tiver maturidade para conviver com aquela família problemática, vai adoecer também. Por isso que a igreja, ela é um hospital de Deus. É o lugar das soluções que Deus traz para as famílias que vêm doentes. Mas para que a igreja seja saudável, a igreja tem que entender os propósitos de Deus pela palavra. Aleluia. Porque se ela não entender, se você não entender isso, você não se tornará um crente saudável espiritualmente. Você não vai ter saúde com Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Vamos lá, voltar para os Hebreus, já que a gente acabou de ler aqui. Mateus 13, falando que aquele que recebeu a palavra e compreendeu, ele conseguiu desenvolver e entender o processo da salvação. E que ele precisa ir até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hebreus 2 e 3. Veja o que o escritor aos Hebreus, ele fala acerca da salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que é negligenciar? Não valorizar. Deus lhe deu. Você recebeu a salvação, mas você começa a relaxar sua vida espiritual. Por quê? Como é que isso acontece? Com aquilo que a gente acabou de ler na palavra do semeador. Você começa a deixar a palavra ser sufocada por as coisas que estão à sua volta. Problema com o marido, problema do trabalho, problema com o filho, problema financeiro, problema emocional. E você começa só a absorver problema, só a absorver problema, só a absorver problema. Não, irmãos. A gente tem que focar. Eu não estou falando, eu não sou masoquista não, irmão. Eu não sou indelével, não. Nós não somos indeléveis, nós sentimos dor. Será que Paulo e Silas, depois de ter levado uma pisa, apanhado, está despido e acorrentado, encarcerado, será que eles não estavam sentindo dor? Estavam ou não? Estavam, não estavam? Mas ele disse: Silas, não é momento de nós reclamarmos, não é momento de nós murmurarmos, é momento de nós adorarmos, porque estamos mesmo Aleluia, apanhando, glória a Deus. nós estamos vivos, nós estamos de pé. Aleluia. Ele foi cantar, ele foi adorar. Glória a Deus. O que aconteceu? O lugar tremeu, as cadeias se abriram, as correntes se quebraram, os grilhões se romperam, e Paulo e Silas estavam livres. É tanto que o carcereiro quis se matar, ele gritou, disse: não faças mal, todos nós estamos aqui, o que é que eu tenho de fazer? Creio no Senhor Jesus, e será salvo da tua casa. Ou seja, tu sabe o que está acontecendo aqui? Tudo isso quem fez foi o meu Salvador. Foi ele que mandou o terremoto, foi ele que abriu a cadeia, foi ele que quebrou a corrente, foi ele que quebrou os grilhões, foi ele que me libertou. Aleluia. Isso é quando você compreende o processo de salvação. Está sujeito, Paulo diz, 14:22 de Atos: importa que adentremos o reino dos céus por meio de muita tribulação. Eu não quero passar tribulação, mas tem que passar. Eu não quero, mas tem. Faz parte do treinamento. Não tem crente que você está ensinando a palavra, ensinando, ele não aprende pelo bem. Aí Deus, espera aí, eu vou te ensinar de outra maneira. Vou botar tu aqui na prensa.
até sair caldo. Ah, mas não tem mais caldo. Não vai sair agora, vai sair água, vai sair sumo, vai sair alguma coisa, mas vai sair, tu vai aprender. Aprender a fechar a boca, aprender a não falar besteira, aprender a ouvir mais e falar menos. Aí Deus, tome. Ai, Jesus. Ai, não, minha filha, eu quero que tu venha morar aqui comigo. Então, para tu vir, eu vou tirar tudo que não presta em tu. Até tu aprender. Amém, Jesus. Tira tudo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5. A gente vê o que a gente precisa atentar para a salvação e não negligenciar a salvação que a gente recebeu. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, olha o que a Tiago está dizendo. Se alguns de vós se desviar da Verdade. Quem é a verdade? Jesus. E alguém o converter, o convencer a voltá-lo para o caminho da verdade. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu, olha, no caminho, escute, no caminho para o céu tem muita coisa que pode fazer com que você saia do caminho. Observe o que ele diz. Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma. Porque existem, irmãos, aqueles que fraquejam na fé. Não aguentam, não suportam. Aí param. Desistem, Senhor. Vocês assim não estou aguentando mais. Eu não tenho capacidade de ir em frente. E tem outros que blasfemam, como a gente leu em Hebreus 5, 19 a 39. Que expõem Jesus ao vitupério e ao escárnio. É quando os fariseus e saduceus disseram que Jesus expulsava demônios por quem? Por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aí Jesus diz, olha, todo pecado Deus perdoa, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, Este não terá perdão. Jesus estava dizendo que eles estavam blasfemando do Espírito Santo, porque eles estavam atribuindo uma obra de Deus aos demônios. É quando alguém se converte ao Evangelho, é batizado com o Espírito Santo, recebe a salvação, sente os poderes de Deus, os poderes da eternidade, e depois nega tudo isso. Isso é tudo mentira, é tudo invenção. Vai morrer. Vai morrer. Porque está negando a ação do Espírito Santo. Está resistindo à verdade do Espírito Santo. Em Efésios 4,30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Então, isso mostra, irmãos, que nós, no processo do caminho que Deus nos trouxe através de Cristo, a gente pode abandonar, se nós não entendermos o processo que a gente precisa desenvolver no caminho da vida eterna, que é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso abraçá-lo e segui-lo. Ele me deu salvação e não vai tomar. Eu tenho que fazer valer a minha salvação, não negligenciar ela. Deus não vai me tirar, eu posso jogar lá fora quando eu desisto.
E Ele não vai me obrigar a continuar como Ele não obrigou, não impediu que o primeiro homem pecasse, não impediu que você hoje não pecasse. E dentro desse contexto, irmãos, entendendo o processo de salvação agora, dentro do contexto da linha calvinista, onde os calvinistas acreditam que Deus predestinou alguns à salvação e outros à condenação. Ou seja, Deus já escolheu um grupo seleto, que vai para o céu e o outro vai para o inferno. Isso é a doutrina calvinista. Como nós vimos aqui na escola dominical, domingo aqui, aquele quadro que foi apresentado. Não é? Eles se baseiam em alguns textos bíblicos, como Efésios capítulo 1, verso 3 a 5, que fala da predestinação. Bora ver? Efésios capítulo 1, verso 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu quando? Nele quem? Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e para sermos filhos por adoção de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Aí vem aí duas coisas que eles pegam: eleição e predestinação. Agora observe, e nos elegeu nele quem? Jesus. Se eu estou em Cristo, eu já estou predestinado a ir para o céu. Se eu não estou em Cristo, eu estou predestinado a quê? Inferno. Ao inferno. É óbvio. É o óbvio. Então eles pegam esse texto aí e dizem, olha, e nos predestinou. Nós já nascemos predestinados para a salvação. Não. Não é assim. Ah, mas isso aí é presciência e soberania de Deus, já sabe. Lógico que Deus já sabe de todas as coisas. Porém, Deus dotou o homem de um poder que ele não tirou, que é o livre-arbítrio, o poder da escolha. O poder da escolha. O apóstolo João, no capítulo 15, verso 16, não lê agora não. Presta bem atenção. Quem foi que escolheu os apóstolos? Quem foi? Jesus. Ele fez como? Ele mandou fazer um concurso público com a inscrição? Não. E enviar pelo e-mail? Não. Ele foi pessoalmente. Ele foi pessoalmente escolher. É tanto que ele diz na narrativa do capítulo 15 de João, que é o capítulo que nós escolhemos para o ano de 2023, para a gente estudar, meditar, refletir, se debruçar sobre ele. É tanto que Jesus começa a dizer, já do versículo 15 em diante, assim, olha, eu já não tenho o que esconder de vocês, porque vocês não são meus servos, vocês agora são meus amigos. E eu não tenho nada para esconder de vocês. Eu escolhi vocês. Ele está dizendo, eu escolhi vocês para ser. Eu os escolhi para que vocês vão e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Jesus escolheu quem? Os 12. Não foi? Mas não teve um que traiu ele? Aí Jesus escolheu errado? Não, ele escolheu trair. Mas pastor, Jesus não tinha que morrer, alguém não tinha que trair ele? Tinha. Mas se ele tivesse traído e tivesse se arrependido, voltado atrás, ele tinha recebido salvação. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Porque esta é a vontade de Deus, 1 Timóteo 2:4, que todos os homens sejam
Salvos, olha, todos os homens sejam salvos. Não é um grupo, é todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo Aquele nele. que nele crê, todo. Não disse um grupo, todo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a Toda criatura. toda criatura. Toda criatura. Então essas doutrinas são ensinadas em algumas igrejas batistas tradicionais, em igrejas presbiterianas que seguem essa linha calvinista. Agora eu vou dizer que eles não são salvos? Não, irmãos. Porque eles creem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eles creem que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, que voltará. Mas isso que é ensinado aqui é uma heresia. Não crê na atualidade dos dons do Espírito Santo, no batismo, na manifestação dos dons do Espírito Santo. Negam isso. Olha, veja o que eles acreditam. Nenhuma pessoa que uma vez confessou Cristo como Salvador perde a salvação, a não ser que ele nunca tenha sido salvo. O pensamento dos calvinistas: se a pessoa se desviou do Evangelho é porque ele nunca se converteu. E o que a gente acabou de ler em Tiago 5, 19 e 20? Que aquele que fizer voltar, se fizer ele voltar, é porque ele foi o quê? É porque ele o quê? Ele se afastou, ele foi, se afastou. Aí Tiago diz: aquele que fizer voltar novamente para o caminho da vida eterna, da salvação, corrigir o seu erro e voltar. Aí eles dizem: se desviou, se afastou do Evangelho, é porque nunca foi salvo. Não, irmãos. Não. E eles usam como base 1 de João, capítulo 2, verso 19. Saíram de nós porque não eram nossos. Quando João estava pregando para a igreja contra o agnosticismo, que muitos irmãos tinham sido contaminados com a doutrina agnóstica e abandonaram a Cristo, abandonaram o caminho da salvação. Esse é o objetivo do diabo: matar, roubar e destruir. Matar a tua fé, a tua confiança, a tua firmeza, destruir tuas convicções espirituais. Eles também usam textos como Romanos 8, 30 a 32 para justificar sua linha de pensamento. Que não dá, a gente não tem tempo hoje de argumentar esses textos, porque precisa de outros textos, mais por questão do horário, para a gente desenvolver esse debate, esse processo de ensino. Diante disso, Jesus nos ensina, nos disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam até. E agora? Se ele enganar os escolhidos, os salvos, como é que eles ensinam que alguém que saiu, que abandonou a fé porque nunca foi? Vocês entendem, irmãos, que muitas vezes a minha preocupação é quando alguém: eu vou matar a igreja, eu fico com o coração na mão. Vai o quê? Eu vou visitar tal igreja. Ah, Aí eu fico, por quê? Porque eu fico com o coração na mão. Porque as pessoas vão, porque lá tem um nome, igreja fulana de tal, o pastor está na rádio, o pastor está no YouTube, e eu vou e ela diz, e não conhece o aiô do Evangelho, não conhece as vogais da palavra, chega lá, ouve qualquer coisa, velho, achando que é alguma coisa, e às vezes quer trazer para dentro da nossa igreja. Não, porque na nossa igreja deveria ter isso, ter isso, ter isso e aquilo outro. Não! Aqui não. Aqui
Na IBMA só não cresce, não aprende quem realmente não quer. Quem tem um espírito rebelde, coração rebelde e obstinado para não querer obedecer. Aí não cresce mesmo não. Porque Deus não tem negócio com rebelde, nem com desobediente. Faz um espinho. Não vai, não tem como crescer uma pessoa rebelde não, irmão. Não cresce. Não prospera. Jesus falou claramente em Lucas 21, 7 e 8, Marcos 13, 4 a 6, Mateus 24, versículo 3 a 5, Mateus 24, versículo 23 a 25. Eu só vou ler, porque são muitas referências que a gente tem que ler, mas eu só vou ler essa, de Mateus 24, versículo 4 a 6, depois a gente vai ler do 23 ao 25. Porque são muitas, eu vou citar as referências e depois vocês poderão assistir essa aula lá no canal, fazer seus comentários, não é? E anotar os versículos e ler. Mateus 24, versículo 4 ao 6. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo? 4, aliás, Mateus 3 a 5. Repetindo, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram, dize-nos, Senhor, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. Agora vamos lá para o versículo 23, do mesmo capítulo 24. Versículo 23. Acharam? Amém. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, faça o quê? Não acreditei. Não acredite, pois aparecerão falsos Cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganará até os eleitos. os eleitos, os escolhidos. Aí Jesus adverte, verso 25, prestai atenção, eu vos tenho Acredite. avisado antecipadamente. Se Jesus manda a gente ter cuidado para não ser enganado, por que ele está avisando? Para a gente não perder aquilo que ganhou. O que foi que a gente ganhou? A salvação que o diabo quer tirar de você. Lhe enganando. Porque sabe que o homem, a pessoa, se ilude com qualquer coisa. Está com problema. Venha, vamos fazer a campanha do milagre da tua casa. Venha comprar vassoura para varrer os problemas da sua casa. Eita, meu Deus, tem misericórdia. Bote agora um copo na sua raiva, em cima da raiva aí. A gente vai orar, a água vai ficar ungida. Você vai tomar a água e o milagre vai acontecer. Eita, Venha receber o sal do mar morto. E tudo que está morto na sua casa vai sair e vai criar vida. meu Deus do céu. Não é mesmo assim, é mesmo assim. O céu é maluco. Venha pegar aqui a água do Rio Jordão, o rio que Jesus se batizou, e jogue na sua. Misericórdia. As igrejas, muitas com o nome de evangélica, né? Que tem por aí. Vamos lá, a gente vai fazer a campanha da salvação da família. Olha, a campanha da salvação da família já tá na Bíblia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eita, Mateus Já tá na 4,35, aleluia. É a palavra. A Bíblia diz que, olha só, a Bíblia diz, a campanha da salvação é tão forte que a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido que não é crente, e até os filhos que eram imundos se tornam puros. Capítulo 7, verso 12 a 16 de 1 Coríntios. É o que a Bíblia diz, mas a pessoa está atrás de solução. É aperreio. Esse homem chega tarde, o que é que esse homem está? Deixa o homem chegar tarde.
Deus vai criar um jeito para ele chegar cedo em casa e para a igreja contigo. Agora começa a orar. Vai falar como diz Coríntios 11. O marido é o cabeça da mulher. E Cristo é o cabeça do marido. Vai falar com o cabeça dele. Aí não, eu vou para a igreja tal, irmão, porque ela tem a campanha. Aí traga aqui, tem uma oferta de 1.000, que tem uma oferta de 2.000, que tem uma oferta. Traga foto do... Traga foto. E o povo sendo enganado, sendo roubado. Traga foto. Eita, Jeová. Vamos fazer, irmão, a campanha da rosa. Vamos fazer. Não é? A campanha da rosa ungida. Eita, meu Deus. Do santo óleo sagrado. Muitos vão, irmãos, e alcançam, porque Deus está vendo a ignorância deles, o desespero, a fé. E Deus, que é rico em misericórdia, se compadece. Campanha é a mesma coisa que promessa. Você vai fazer essa campanha de 7 semanas, e nessas 7 semanas você vai levar 7 envelopes. Em cada envelope você vai botar R$1.000. Quem vai fazer é o dinheiro, é Jesus. E o povo, gente desesperada. Meu Deus, como é que eu vou arranjar dinheiro para fazer essa campanha? Misericórdia. Quer? Toda semana. Não é? Deixa eu não quero nem falar mais, pelo amor de Deus. Então Jesus nos advertiu, irmão, sobre os falsos. Paulo adverte a igreja de Coríntios sobre os falsos profetas. Deus vem cuidando do seu povo, advertindo o seu povo, para que a gente não caia na sedução do mundo. Quem rege esse mundo corrupto? Satanás. Vamos lá, 2 Coríntios, vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3 e 4. Para começar. Acharam? Amém. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente. Olha aí, ó. Mente corrompida. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Versículo 13 e 15, do mesmo capítulo, versículo 13 a 15. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganadores, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo De luz. E não é muito, pois, que seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, o que Paulo sofreu nessa igreja de Corinto, irmão, Paulo deixou outras igrejas que pagavam salário a Paulo. Porque Paulo dependia do salário da igreja para sobreviver. Ele deixou de receber para poder ficar na igreja de Corinto, que não honrava ele como apóstolo. Ele foi o fundador da igreja, o doutrinador da igreja, o ensinador da igreja. Mas a igreja não tem aquela igreja que o pastor se arrebenta todinha por ela e a igreja não reconhece o trabalho que o pastor faz. Não vê todo mundo
pastor. Vê pastor A, pastor B, pastora A, pastora C, pastora D, fulano, missionário tal, tal, mas não vê o trabalho que aquele pastor faz. Paulo foi assim. Volta aí para o capítulo 11. Versículo 5 em diante. Paulo diz: penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, porque ele está dizendo assim, eu sou duro na palavra, não sou contudo no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei, olha ele dizendo, pequei, humilhando-me, para que vocês fossem exaltados, visto que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. De graça, sem ganhar nada. Despojei-me de outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, eu tinha necessidade, mas a ninguém eu pedi nada. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Olha para aí. Paulo deixou de receber o salário dele para ficar com esta igreja, ensinando esta igreja para que ela não fosse enganada com as falsas doutrinas. Se eu não estou recebendo nada de vocês, Paulo, irmãos, pegou toda a riqueza que ele tinha, porque ele era um homem bem de vida, e gastou tudo na igreja. E vivia agora de auxílio, de ajuda da igreja. Quantas pessoas não recriminam o pastor que recebe o salário? O pastor está ganhando muito. Não faz nada. Para não fazer, ainda diz assim, para não fazer nada. Misericórdia, Deus. Vocês têm, existem, irmãos, muitos pastores, eu não posso dizer todos, mas muitos, que morrem pela causa da igreja, que se anulam pelas famílias dos outros, enquanto muitas vezes ele está perdendo a dele. Glória a Deus. Eita, Deus. Glória a Jesus. Vai falando, Deus. A gente vê Samuel, os filhos de Samuel, tudo desviado. E eles se doando para a nação, para salvar uma nação inteira. Eita, Deus. Vai falando, Deus. E muitas vezes a igreja não valoriza o trabalho do pastor, do ensino, da advertência para que vocês não sejam enganados. Aleluia, Deus. Porque as coisas, a tendência é piorar. As igrejas estão se modernizando, entre aspas. Se a tecnologia existe, usemos a tecnologia com sabedoria, mas não deixemos os fundamentos da palavra. Aleluia, Deus. Quantas famílias, irmãos, de obreiros, de pastores, quantos pastores entregando o ministério, desistindo da vocação de Deus, porque não aguentam, não suportam tanta injustiça contra eles mesmos. E a injustiça vem de onde? Vem da própria igreja. Que não respeita, que não honra, que não valoriza. O escritor aos Hebreus diz: lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias, que vos ensinaram a palavra, e a fé do qual imitai-os. Hebreus capítulo 13, verso 7. No 17 ele diz que a igreja deve de tal maneira honrá-lo, obedecê-lo, para que ele sirva a igreja com alegria, mas não com dor. Porque é difícil você chegar, irmãos, uma família
família está sendo destruída, você chama o casal, chama o marido, chama a esposa, você quer orientar, você quer a restauração daquela família, mas são pedantes. Como foi dito aqui domingo na mensagem, são prepotentes. O pecado endureceu o coração e não se dobram a palavra. E isso mata a gente. Isso acaba com a gente. Pelo menos a mim, eu fico para morrer. E a gente precisa buscar as recomendações da palavra. Paulo recomenda não só a igreja de Corinto a ter o cuidado para não ser seduzido e enganado pelos falsos. Paulo recomenda também a Timóteo, o jovem pastor, que ele ensine a palavra, prega a palavra a tempo e fora de tempo, repreende, redargue. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ensina ao povo. Tito, Paulo diz, para isso te deixei em Creta, para colocar as coisas em ordem. Ensina conforme a sã doutrina. Porque uma igreja, irmãos, que busca a palavra, o conhecimento da palavra, é uma igreja forte, é uma igreja poderosa. E o diabo não quer que você seja um crente poderoso. O diabo não quer que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Me lembrei da irmã Natália, uma senhora já, acho que agora ela deve estar na faixa de 70 e poucos anos de idade, irmã Natália. Dirigente da campanha evangelizadora ali em Amaro Branco, Olinda. Desceu do ônibus tarde da noite, ali em 7º RO, ainda não tinha feito essas pistas novas que tem hoje. Atravessou, quando ela pega o beco para subir para ir para a casa dela, 3 assaltantes cercam ela para assaltar ela e pergunta a ela, a senhora está armada? Ela diz, estou armada. Ele, a senhora está, e ele com a arma na mão, a senhora está armada? Ela diz, estou armada. Qual é o calibre da sua arma? Ela, 66. Eita, glória, aleluia. Glória a Deus. E essa arma, quando ela tira, ela disse, dá vida. Eita Deus, aleluia. 3 assaltantes, irmãos, com uma senhora. Eu não sei se ela casou, naquela época ela já tinha mais de 50 anos, ainda estava solteira. Ela disse, e o ladrão disse, a senhora está armada, passa tudo que tem na bolsa. Ela foi dando tudo que tem na bolsa. Cadê a arma? Ela puxou a Bíblia aqui. Essa é a minha arma. Pregou os assaltantes. Os assaltantes se converteu, devolveu tudo de volta a ela. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eita glória. Crente cheio. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Está aí rolando na internet, não sei se vocês viram, ano passado, uma irmã que vinha da igreja, ela e o filho dela pequeno, o marido, lá em São Paulo, vinha pela calçada, parou 2 marginais para assaltar ela, e descendo da moto e botaram a arma na cabeça dela, passa tudo, ela dobrou o joelho no meio da rua e começou a orar. Irmão, na hora que ela começou a orar, o que estava levantou-se, pegou a moto, foi-se embora, e o outro caiu endemoniado, ficou estribuchando no chão. Eita. Ela expulsou o demônio dele, o demônio saiu, ela pregou e se converteu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Crente cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus. A Louvado gente seja. precisa buscar. Aí vem o convite, quinta-feira, 9 da manhã, que todo mundo, vamos orar? Em jejum, quem puder ficar o dia todo, fica o dia todo. Quem não puder, fica até meio-dia. Vem orar. Vamos tirar o dia para orar. Esse mês é a partir desse mês é 2 quintas-feiras A segunda e a última. a segunda e a última quinta-feira
quinta-feira de cada mês, que é o dia todo de jejum e oração. Esperamos em Deus que no futuro breve nós possamos ter todas as quintas-feiras o dia todo. Vou falar isso agora. A gente, no futuro, vai... Ter o dia todo. Onde a gente possa chegar aqui, eu possa contemplar aquele hino que eu cantei muito na minha mocidade. Igreja pequena, Aleluia. onde Deus falava. Glória a Deus, O louvor aleluia. subia e na mesma hora Poder cair. o poder caía. Aleluia. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. A gente precisa, irmão. Não é um desejo meu, é um desejo de Deus. Aleluia. Deus vai mover por você e por mim o que eu e você não pode. Eita. Porque quando a gente aleluia. aqui, eu sempre tenho dito isso aqui, enquanto a gente está aqui, Deus está operando milagres. Aleluia. E eu vi os milagres de Deus que eu não sabia Glória a que tinha Deus. acontecido. Glória a Deus, Quando aleluia. o pai de Miguel, o irmão humano, começou a mexer naquela fiação, irmãos, fios que tinham sido queimados. E aí aqui não pegou fogo porque Deus não deixou. Aleluia, glória a Deus. Semana passada ele abriu só para aqui, irmão Jorge, olha aqui, irmão Jorge, olha para aqui, ó. Tudo tostado. Até em cima ali da laje da cozinha. Os fios, tudo. Ué, Pai, que livramento. O livramento que Deus deu à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito antes. Já vinha e Deus segurando. Eita Deus glória. segurando. Aleluia, glória a Deus. Isso é que é Deus. A gente Aleluia. não está vendo, mas Ele está agindo. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, aleluia. Aleluia. Eu vou parar aqui por causa da hora. Mas na próxima semana, querendo Deus, a gente vai iniciar as 7 palavras de Jesus. Aleluia, Deus. Até o dia do nosso culto da ressurreição que iremos fazer aqui. A gente vai falar sobre as 7 palavras de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos